Esta exposição virtual, promovida pelo Centro de Memória da Medicina, tem como objetivo indicar uma miríade de fontes existentes em seu acervo e também disponíveis na internet sobre a construção coletiva mais impactante na área da saúde pública no Brasil. O Sistema Único de Saúde resultou num dos principais sistemas de atenção à saúde para a população brasileira e tornou-se ainda mais evidente em tempos de pandemia. Essa exposição é o resultado de pesquisa de estudantes de extensão voluntários da UFMG. Como resultado do movimento sanitário e das diversas propostas em relação ao setor de saúde apresentadas na Assembleia Nacional Constituinte, o Sistema Único de Saúde é instituído pela Constituição Federal de 1988, na qual dispõe em seu artigo 196 que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Desde então, o Brasil é o único país a ofertar um sistema de saúde universal para todos os residentes do território brasileiro sem qualquer distinção e integral, desde a promoção até a reabilitação para mais de 100 milhões de habitantes. Ainda em relação à Constituição Federal, temos os artigos 197, 198, 199 e 200, que também versam sobre o setor da saúde. A partir da leitura do artigo 200, por exemplo, percebe-se que a atuação do Sistema Único de Saúde transcende as ações de assistência nas unidades básicas de saúde, UBSs, nas unidades de pronto atendimento, UPAs, e nos hospitais da rede. Se você, porventura, não utiliza nenhum desses serviços, mesmo assim faz uso do sistema de saúde. Dentre as atribuições citadas no artigo 200, destaca-se a participação do SUS na produção de medicamentos e imunobiológicos, na execução de ações de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e saúde do trabalhador, na fiscalização e inspeção de alimentos, bebidas e água para consumo humano. Após a aprovação do SUS, houve a necessidade de uma lei para regulamentá-lo em todo o território nacional. Diante disso, o Congresso Nacional aprova a Lei 8080/90, também conhecida como Lei Orgânica da Saúde. Nessa lei, é possível encontrar os princípios que regem e viabilizam o funcionamento do SUS, assim como a permissão para a participação da iniciativa privada em caráter complementar e com preferência nas instituições filantrópicas e sem fins lucrativos. É importante saber que, se o atendimento é por meio do SUS, mesmo em instituição privada, não se deve pagar pelo atendimento porque o sistema é 100% gratuito. Além disso, os vetos dessa lei foram movidos para a criação da Lei 8142/90, na qual assegura a participação popular e discorre sobre questões de financiamento do SUS. Mas então esse orçamento está previsto na Constituição que ele seria composto, primeiro, pela contribuição dos trabalhadores e empregadores para a Previdência Social, tá? Depois, foi criado em 1982 uma contribuição social, ou um imposto, chamado Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. E, então, esse imposto recai sobre o faturamento das empresas. Então, a empresa, no final do ano, declara que faturou, né, que teve um bom desempenho, faturou tanto, sobre esse tanto recairia uma alíquota que seria fonte para o orçamento da Seguridade Social. Até o ano de 2016, a União deveria investir 13,2% das receitas com impostos em saúde. Os estados investiriam 12% de seus impostos e recursos vindos de transferências. E os municípios ficariam responsáveis por aplicar 15% dos impostos e transferências na saúde. Em 2013, o repasse total foi de 190 bilhões de reais, ou 3,6% do PIB, foram investidos em saúde deste ano, segundo o IBGE. A PEC 241, aprovada durante o governo Michel Temer, congelou os investimentos em saúde e educação por 20 anos, podendo ser revisada em 10 anos após o seu vigor. Pela Emenda Constitucional 95, todas as despesas públicas seriam corrigidas apenas com relação ao índice de inflação, sem aumentos reais, mesmo que a demanda se torne crescente, segundo a Carta Capital. A EC 95, né, a PEC do teto, ela veio, foi uma
um ataque muito forte, né? Mais forte do que alguns outros passados, na forma de financiamento do SUS, porque as forças, né, que apoiaram a criação da EC 95, sob com a narrativa, né, de que o país vive uma crise fiscal, né, impuseram medidas fiscais sobre o financiamento, não apenas da saúde, mas da educação e das políticas e dos investimentos sociais, né? Então, todos os gastos sociais em saúde, educação e investimentos do Estado, né, em habitação, em transporte, etc., foram afetados pela Emenda Constitucional 95, né? Porque corrigir pela inflação, você não aumenta o valor aplicado, você apenas repõe o que a inflação comeu, né? Mal, vamos dizer, mal e porcamente, porque tem vários coeficientes que avaliam a inflação. Né? Desde a emenda 95, que é o teto de gastos, né? Aliás, é um erro achar que política social é gasto, que saúde é gasto, que não é compromisso do Estado. Isso, num país como o Brasil, isso é um erro. Nos países mais avançados, esse erro já foi corrigido há muito tempo. Quais os impactos deste congelamento nos próximos anos? Antes da Constituição de 1988, como era a saúde da população no Brasil? A população doente podia contar com as santas casas que faziam o atendimento das pessoas sem condições de pagar por atenção médica. Quem tinha recursos arcava com honorários médicos e estadia em hospitais. A maioria da população brasileira estava na zona rural, onde esses recursos eram escassos, e os hospitais, tratamentos e medicamentos fora do alcance da maioria. O Estado, entretanto, tinha que agir em casos de epidemia, promovendo quarentenas e desinfecções em portos, casas e regiões. O Instituto Bacteriológico Federal, criado no final do século XIX pelo médico sanitarista Emílio Ribas, instalou um laboratório na Fazenda Butantã, adquirida pelo governo do estado para este fim. Daí o seu nome, Instituto Butantan. A finalidade era de controlar a peste bubônica, que atingiu o Porto de Santos no litoral paulista. No século XX, o Instituto esteve envolvido na produção e distribuição de soros antiofídicos, antitetânicos, antidiftéricos e vacinas contra diversas doenças como varíola, sarampo e difteria. No início do século XX, em 1900, no Rio de Janeiro, foi criado pelo médico Oswaldo Cruz o Instituto Soroterápico Federal para a fabricação de soros e vacinas. Em 1908, passou a chamar Instituto Oswaldo Cruz. O Instituto participou no combate a epidemias como a peste bubônica e a febre amarela, que assolaram o Brasil. Em Minas Gerais, em 1907, foi fundada em Belo Horizonte uma instituição filial do Instituto de Manguinhos. Seus fundadores foram Oswaldo Cruz e Ezequiel Dias. Em 1922, passou a se chamar Instituto Ezequiel Dias após a morte do mesmo. A partir dos anos 70, passou a se denominar Fundação Ezequiel Dias, FUNED. Desde então, ela é referência na pesquisa científica na produção de soros e vacinas. Além disso, atua na busca de soluções na área da saúde e trabalha para o fortalecimento do SUS. Outros sanitaristas tiveram um papel importante nesse período como Adolfo Lutz, Arthur Neiva, Vital Brasil e Carlos Chagas. Este último foi o primeiro diretor do Departamento Nacional de Saúde Pública, criado em 1920. O Instituto Oswaldo Cruz, em 1970, passou a se denominar Fundação Oswaldo Cruz, quando também ocorreu o massacre de Manguinhos. Atualmente, a Fiocruz produz testes moleculares de Covid-19, atualiza dados da plataforma de monitoramento da Covid e investiga tratamentos e vacinas para combater a pandemia. O Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz continuaram, nestes 120 anos de história, atuando em defesa da saúde pública do povo brasileiro. Além das pesquisas sobre Covid-19, no presente momento, ambos estão produzindo vacinas contra o coronavírus, sob a aprovação da Anvisa. O Instituto Butantan, em parceria com a Sinovac, farmacêutica internacional, já disponibilizou ao Programa Nacional de Imunização, PNI, cerca de 32 milhões e 800 mil doses desde o início de janeiro deste ano. Para o mês em curso, abril, prevê um total de 46 milhões de doses.
A Fiocruz está produzindo a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, em colaboração com o laboratório britânico AstraZeneca, no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, Biomanguinhos, totalizando mais de 4 milhões de vacinas produzidas e disponibilizadas para o Ministério de Saúde. Quando eu me formei lá atrás, eu tinha a epidemia do HIV e a gente viu o tanto que aquela epidemia, naquele momento, forçou, né, a ciência a avançar. Nós avançamos muito no HIV, mas muito. Mas eu acho que nesse momento aqui nós avançamos de uma forma tão assim, tão rápida, e mais legal que eu percebi, a gente tem lido esses artigos todos, é a cooperação, sabe? Tem muita cooperação internacional entre pesquisadores, compartilhando dados, compartilhando pesquisas, fazendo estudos pragmáticos, ou seja, tudo é investimento. Sem investimento, a gente não teria vacina agora, já países começando, né? E mais, investimento estatal, a grande maioria, isso é importante falar, a grande maioria desses investimentos, eles começam com o Estado, seja ele qual Estado for, né? Estado liberal, capitalista, comunista, socialista, enfim. O grande investidor, né, das vacinas todas, eles são todas, foi o Estado, e tinha que ser mesmo o Estado, né? Então a gente fica falando, né, que daí esse discurso, né, atualmente do Estado mínimo, esse Estado mínimo não existe na pesquisa, né? O Estado, ele é um grande empreendedor, né, na pesquisa. Claro que tem mecanismos de manipulação da grande imprensa que dá os louros para aquela empresa A ou empresa B. Eu posso citar aqui vários exemplos, né, dezenas de exemplos, onde tudo começa no Estado, depois alguma empresa privada compra aquela ideia, né, inovadora e leva para frente. Mas o risco, todo o risco do investimento é do Estado. E o Estado somos nós, vamos combinar, que é o dinheiro nosso, e que bom que é o dinheiro nosso. A gente deveria ter mais controle sobre essas questões todas. Mas, enfim, voltando, né, à pergunta, sem investimento, né, sem a gente discutir a emenda constitucional 95, que é aquela emenda aqui no Brasil que limita o teto dos gastos, né, na saúde e na educação, não tem como o país dar certo, gente. Sem educação e sem saúde não dá certo. Nesse fosso de desigualdade que nós encontramos hoje, o país não dá certo. A Previdência Social no Brasil surgiu de iniciativas ligadas a associações de categorias profissionais e eram bastante restritas. Seguravam, em caso de acidentes de trabalho, a aposentadoria e morte de seus segurados. Antes de 1930, o Estado apenas regulava procedimentos destes fundos que eram de iniciativa privada. Em 1923, foi aprovada a Lei Eloy Chaves, o primeiro momento em que o Estado se responsabiliza pela concessão de benefícios. No governo de Getúlio Vargas, em 1930, foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública, MESP, que incorporou o Departamento Nacional de Saúde. No mesmo ano, também, ocorreu a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, MTIC, e criação do Instituto de Previdência, configuração das políticas sociais, em 1933. Em 1941, a primeira Conferência Nacional de Saúde e, em 1942, criação do SESP, Serviço Especial de Saúde Pública. Neste período, há o renúncio do governo Vargas e assume-se, então, a liderança, no período democrático, o governo Dutra. Em 1946, houve a criação da nova Constituição e, em 1950, governou novamente Getúlio Vargas até 1954, sendo em 1953 a criação do Ministério da Saúde, respondendo aos sanitaristas da época. Cabia ao Ministério da Saúde desenvolver quase que exclusivamente ações de promoção de saúde e de prevenção de doenças, como campanhas de vacinação e controle de endemias. Era o chamado sanitarismo campanhista. Entre 1956 e 1964, ocorreram os governos de Juscelino Kubitschek e João Goulart. Houve a criação, em 1956, do Departamento de Endemias Rurais, DNRU. Em 1960, a aprovação da Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS. Houve também a terceira Conferência Nacional da Saúde. De 1964 a 1984, governo militar.
O sistema de saúde implantado no Brasil no período militar, de 1964 a 1984, caracterizou-se pelo predomínio financeiro das instituições previdenciárias e pela hegemonia de uma burocracia técnica que atuava no sentido da mercantilização crescente da saúde. Com a unificação dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, IAPs, no Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, em 1966, concentraram-se todas as contribuições previdenciárias ao mesmo tempo em que o novo órgão passou a gerir as aposentadorias, as pensões e a assistência médica de todos os trabalhadores formais, embora excluísse dos benefícios os trabalhadores rurais e uma gama de trabalhadores urbanos informais. Na década de 1970, a assistência médica financiada pela Previdência Social conheceu seu período de maior expansão em número de leitos disponíveis, em cobertura e em volume de recursos arrecadados, além de dispor do maior orçamento de sua história. Entretanto, os serviços médicos prestados pelas empresas privadas aos previdenciários eram pagos por unidade de serviço, e essa forma de pagamento tornou-se uma fonte incontrolável de corrupção. Em 1974, foi criado o Ministério da Previdência e Assistência Social, que atuava na chamada assistência médico-hospitalar e na assistência à saúde, beneficiando apenas os trabalhadores da economia formal, segurados do INPS e seus dependentes, não tendo caráter universal. Em 1975, é promulgada a Lei nº 6.229, de 17 de julho de 1975, criando o Sistema Nacional de Saúde, constituído do complexo de serviços do setor público e do setor privado, voltado para ações de interesse da saúde, organizados e disciplinados nos termos dessa lei, abrangendo as atividades que visem a promoção, proteção e recuperação da saúde. Em 1977, foi criado o SIMPAS, Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, que tinha o objetivo de organizar e racionalizar os serviços prestados pela Previdência Social, e também expandir os benefícios a um maior contingente populacional. Dentro do SIMPAS, coube ao Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, INAMPS, a responsabilidade pela prestação de assistência médica individual aos trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais. Nós vínhamos num sistema que tinha um privilegiamento muito forte de compra de serviços privados. Então, a Previdência Social, que prestava assistência médica, mesmo com a restrição de que só tinha assistência médica quem era contribuinte da Previdência, ou seja, quem tinha carteira de trabalho assinada, é que tinha acesso à assistência médica da Previdência. Quem não tinha carteira, ou seja, quem não estava na força de trabalho formal, não tinha assistência médica individual. Ele era atendido nos postos de saúde pública, que estados e municípios tinham de uma forma muito restrita, até 88. Então, o que acontece? Quando é criado o SUS, e o Sistema de Seguridade Social, esses interesses privados eles foram afetados. No contexto internacional, as organizações sanitárias como a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, preconizavam através de reuniões e documentos a saúde para todos no ano 2000. Neste contexto, começam a surgir propostas de programas com abrangência de serviços de saúde para as populações marginalizadas, tanto urbanas quanto rurais. São os chamados Programas de Medicina Comunitária e o Programa de Extensão de Cobertura, nos quais tiveram grande participação os departamentos de medicina preventiva e social, criados a partir dos anos 60 em vários países das Américas. Constituíram a base institucional que produziu conhecimento sobre a saúde da população e o modo de organizar as práticas sanitárias. No Brasil, a Lei da Reforma Universitária, aprovada em 1968, incorporou a medicina preventiva no currículo das faculdades, tornando obrigatórios os departamentos de medicina preventiva e social. Delimitou-se, teoricamente, o campo de saúde coletiva e, nessa perspectiva, o estudo do processo saúde-doença teria como foco não mais o indivíduo ou seu somatório, mas a coletividade, as classes sociais e suas frações e a distribuição demográfica da saúde e da doença. As universidades, através principalmente de seus departamentos de medicina preventiva e social,
em conjunto com os órgãos de saúde pública dos governos estaduais e municipais, começam a desenvolver experiências e projetos financiados por organismos internacionais. Podem ser citados projetos desenvolvidos em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Londrina, no Paraná, Campinas, no estado de São Paulo, Projeto Vitória, em Pernambuco, e o do Vale da Ribeira, em conjunto com a USP. Em Minas Gerais, o Programa de Saúde do Centro Executivo Regional do Vale do Jequitinhonha, em Diamantina, em 1971, e o Sistema Integrado de Prestação de Serviços de Saúde do Norte de Minas, em Montes Claros, em 1975, foram experiências piloto de implantação de serviços de saúde. Estas duas experiências com ligações estreitas com a universidade serviram de campo de estágio para os estudantes de medicina. O estágio no Vale do Jequitinhonha se transformou no embrião do internato rural da Faculdade de Medicina da UFMG. E o estágio no projeto Montes Claros foi a consolidação do internato rural, pioneiro no país. Segundo seu primeiro diretor, o médico Francisco Assis Machado, o projeto Montes Claros foi uma sucessão de experimentos oficiais que, em conjunto, articulariam e constituiriam o grande laboratório do movimento pela reforma sanitária brasileira. O projeto Montes Claros financiou a construção de vários postos de saúde em municípios e comunidades rurais do norte de Minas, tendo como eixo as ideias de territorialização, trabalho em equipe multidisciplinar e participação comunitária. A partir do projeto Montes Claros, surgem outros projetos, como o Programa de Interiorização de Saúde e Saneamento, PIAS, que propõe a interiorização das ações de saúde, e teve como sua área de atuação privilegiada a região Nordeste. Abrangendo 10 estados, tornou-se viável por haver contado, a partir de certo momento, com o apoio de secretarias de saúde nos estados e da própria Previdência Social. Neste contexto, outros movimentos começam a mobilizar as instituições brasileiras, como a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, além de movimentos populares de saúde, do movimento estudantil, do movimento médico, do movimento sindical e do movimento pela anistia. O projeto do CRS do Vale do Jequitinhonha foi financiado pelo Ministério do Planejamento e o projeto Montes Claros foi financiado com recursos da SUDENE e da USAID. O movimento estudantil sempre teve participação em vários momentos da vida política nacional. Os temas educação e saúde sempre se mobilizaram e com o movimento estudantil de Belo Horizonte não poderia ser diferente. Em 1974, os estudantes de medicina da UFMG, através do diretório acadêmico Alfredo Balena, criam o Centro de Estudos de Saúde e, junto com os professores, começam a organizar as Semanas da Saúde Comunitária, a CESAC. A primeira CESAC aconteceu em Belo Horizonte neste mesmo ano, tendo contato com a participação de professores e outros profissionais ligados à área da saúde. O SEBS. No bojo dos vários movimentos que ocorreram, a realização da 32ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, em julho de 1976, contou com a participação de vários sanitaristas. O tema da democratização da saúde, abre aspas, constituiu-se como um intelecto coletivo capaz de reconstruir o pensamento em saúde, fecha aspas, como dito por Paim, 2007. Nessa reunião, este grupo de sanitaristas vindos de diversos cantos do país criam o SEBS, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, e começam a editar a revista Saúde em Debate. A criação da Abrasco. Finalmente, todos estes grupos começaram a se articular, surgindo daí o chamado movimento sanitário, um movimento pela transformação do setor da saúde, junto com outros movimentos sociais, vigorosos e que têm em comum a luta pelos direitos civis e sociais, percebidos como dimensões imanentes à democracia. Um movimento sanitário entendido como um movimento ideológico, como uma prática política. Este grupo de pessoas, já mais organizado, procura a Comissão da Saúde da Câmara dos Deputados e organiza em conjunto, em 1979, o primeiro simpósio de saúde da Câmara. Neste simpósio, é aprovado o documento intitulado A Questão Democrática na Área da Saúde. A década de 1980 se inicia com um movimento cada vez mais forte de contestação ao regime militar e ao sistema de saúde governamental.
As propostas alternativas ao modo oficial de atenção à saúde caracterizam-se pelo apelo à democratização do sistema, com participação popular, a universalização dos serviços, a defesa do caráter público do sistema de saúde e a descentralização. A gente tem dois movimentos no Brasil, né, que têm uma origem comum, que é a reforma sanitária e a reforma psiquiátrica. E esses movimentos, eles caminham juntos até um certo ponto, né, surgem aí na década de 70. O movimento da reforma sanitária, uma das suas conquistas, vamos dizer assim, é a própria criação do SUS. E no campo da reforma psiquiátrica, tem todo um movimento que segue meio paralelo, né? Que, na verdade, busca construir uma alternativa à assistência psiquiátrica que se fazia no Brasil até a década de 70, né? E busca, na verdade, substituir um modo de atenção centrado no saber médico-psiquiátrico, né? E na assistência médico-psiquiátrica, que se concentrava, sobretudo, em hospitais, né, da rede privada, né? Houve um crescimento na década de 60 do número de hospitais psiquiátricos, do número de leitos psiquiátricos. O Brasil chegou a ter, até o início dos anos 80, início dos anos 90, cerca de 100 mil leitos psiquiátricos, e o processo da reforma psiquiátrica vai apontando algo que a reforma sanitária também apontava, né? Que saúde não se faz apenas, né, com assistência médica, né? A gente não trabalha no campo da saúde apenas com a perspectiva da doença, que a gente trabalha, sobretudo, com a vida das pessoas, né? Em 24 de março de 1980, teve início a 7ª Conferência Nacional de Saúde em Brasília. Nessa conferência, a última do regime militar, se iniciaram os debates em torno da ampliação dos serviços de saúde à população e criação de uma rede básica de cobertura universal, o que evidenciava uma clara necessidade de mudança no sistema de saúde no país. O Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde, o PREVI-Saúde, apresentado pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, com o apoio da Organização Pan-Americana de Saúde, propunha a universalização dos cuidados primários de saúde em todo o território nacional. Este programa, colocado publicamente, teve muitas contestações e não foi levado adiante. Logo depois, em 1981, para fazer face à crise, foi lançado pelo governo federal o Plano de Reorientação da Assistência à Saúde no âmbito da Previdência Social, mais conhecido como o Plano do CONASP, pelo Decreto 86.329, de 2 de setembro de 1981, e que sugere mudanças importantes nas políticas de saúde. O mais importante dos projetos do CONASP foi a aprovação dos convênios trilaterais que envolviam o INAMPS e as secretarias estaduais e municipais de saúde e que transformou no Programa das Ações Integradas de Saúde, o PAIS, e que, estrategicamente, envolveu o Ministério da Saúde e da Educação, além do INAMPS. Em 1985, o regime militar chega ao fim. Com o advento da nova república, lideranças do movimento sanitário assumem efetivamente posições e postos-chave nas instituições responsáveis pela política de saúde no país. Como expressão dessa nova realidade, destaca-se a convocação, em 1986, da 8ª Conferência Nacional de Saúde, cujo presidente foi o médico sanitarista Sérgio Arouca, então presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Esse evento é considerado o momento mais significativo do processo de construção de uma plataforma em toda a sua história. Foi na 8ª Conferência Nacional de Saúde, entre 17 e 21 de março de 1986, em Brasília, que se lançaram os princípios da reforma sanitária. Nessa conferência, que contou com a presença de mais de 4 mil pessoas, evidenciou-se que as modificações no setor da saúde transcendiam os marcos de uma simples reforma administrativa e financeira. Seu documento final define o conceito de saúde como resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho,
transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. Esse documento serviu de base para as discussões na Assembleia Nacional Constituinte. A 8ª Conferência Nacional de Saúde aprovou a criação de um Sistema Único de Saúde, como um novo arcabouço institucional. A partir da conferência foi criada por Portaria Ministerial MEC-MS-MPAS número 2 de 86, de 22 de agosto de 1986, a Comissão Nacional de Reforma Sanitária. Apesar de seu caráter fortemente institucional, foi capaz de elaborar uma proposta de conteúdo de saúde que subsidiou a Constituinte, além de um projeto para a nova lei do SUS. Embora não consensual, pois combatida pelos representantes da iniciativa privada, que a consideravam radical, e criticada pelos representantes do movimento sindical, que a consideravam insuficiente, a proposta da Comissão Nacional de Reforma Sanitária para a Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente da Constituinte acabou aceita pelo movimento sanitário. Desta forma, a área da saúde conseguiu chegar à Assembleia Nacional Constituinte, com sua proposta discutida, legitimada e completa, do ponto de vista do ideário do movimento sanitário. O SUDS foi norteado pelo princípio de que os recursos federais devessem efetivamente realizar o real acesso à atenção à saúde por parte de toda a população. Ao mesmo tempo, pretendia-se garantir ao máximo que os recursos destinados à saúde não se dispersassem nem fossem apropriados para outros fins. Com a criação e aprovação do Sistema Único de Saúde na Assembleia Nacional Constituinte e a aprovação das leis 8.080 e 8.142, era necessário a municipalização das ações de saúde. Para que tal acontecesse, foi convocada a 9ª Conferência Nacional de Saúde em agosto de 1992, em Brasília, cujo tema foi a municipalização das ações de saúde. Esse relatório final propõe a implantação efetiva do SUS, respeitando os princípios dos textos legais e deliberações das conferências de saúde. E o SUS tem uma característica espetacular, que ele não é um projeto que veio de algum governante ou de algum governo. Ele não sai do plano de governo de nenhum presidente que esse país teve. O SUS é uma construção social. Ele nasceu dentro da universidade, nasceu no momento de crise, nos partidos políticos, não tem problema, mas ele ganhou, na década de 80, a gente que viveu esse momento foi mágico, a gente saindo do período militar, né, daquela ditadura, e numa crise horrorosa, o Brasil estava péssimo, principalmente em relação aos problemas sanitários, né? E aí você tem uma luz que nos ilumina, que dá norte para a gente, né? A gente tem uma carta de princípios, como foi aquele documento do SUS,